Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou a Carol e este é o História Todo Dia. Hoje falarei sobre o governo Collor, que foi o governo do 32º presidente do Brasil. O governo Collor foi o primeiro governo eleito diretamente pela população brasileira após a ditadura militar. Fernando Collor de Mello assumiu a presidência após a vitória na eleição de 1989, quando derrotou, no segundo turno, o candidato petista Lula. A vitória de Collor é considerada um caso de sucesso de marketing político. Seu governo acabou sendo bastante agitado, uma vez que o presidente não parecia muito disposto a governar respeitando os ditames da democracia brasileira. Atacava adversários, voltou-se contra o progresso e fracassou em uma das medidas mais traumáticas na memória do brasileiro, o confisco da poupança. Acabou sendo derrubado por um processo de impeachment concluído em 1992. Para se tornar presidente do Brasil, Fernando Collor precisou passar por uma das eleições mais disputadas da história brasileira, a eleição de 1989. Tratava-se da primeira eleição presidencial direta desde a que havia sido realizada em 1960. Foi uma eleição solteira, ou seja, a população votou unicamente para eleger presidente. Os principais nomes na corrida pela presidência eram Leonel Brizola, do PDT, Ulisses Guimarães, do PMDB, Mário Covas, do PSDB, Aureliano Chaves, do PFL, Paulo Maluf, do PDS e o Lula, do PT. Fernando Collor, por sua vez, era um candidato considerado outsider, isto é, não era um político tradicional. O que se viu no primeiro turno foi o crescimento de Lula e de Fernando Collor em todo o país. Portanto, no primeiro turno, Fernando ficou com 30,47% dos votos e Lula com 17,18% dos votos. O grande debate entre Collor e Lula concentrava-se na questão da economia. Collor apresentou-se como um político jovem e moderno que vinha para incentivar o desenvolvimento individual, defendendo a diminuição do Estado brasileiro. E bem no fim, ele ganhou, com 53% dos votos. Fernando Collor de Mello assumiu a presidência no dia 15 de março de 1990. O Brasil vivia uma forte crise econômica e sofria com uma inflação muito alta, mas a expectativa da população com o novo presidente era elevada. A popularidade do presidente começou a ruir já no dia seguinte com o lançamento do Plano Collor. Esse plano econômico buscava resolver o problema da inflação no Brasil e apresentou várias medidas de choque. Entre essas medidas, uma já era bastante conhecida pela população na época, o congelamento de preços. Outra medida foi o confisco dos valores depositados na poupança para diminuir a quantidade de dinheiro circulando na economia. Com essa ação, valores acima de 50 mil cruzados novos ficariam confiscados por até 18 meses e, então, seriam devolvidos com juros e correção monetária. O anúncio do confisco gerou pânico e filas de pessoas nos bancos querendo sacar todo o seu dinheiro para evitar a perda. A população brasileira permaneceu anestesiada com a dureza do Plano Collor, muito provavelmente porque o novo governo estava apenas no início e muitos ainda acreditavam no sucesso do presidente. Tudo mudou quando as denúncias de corrupção envolvendo Collor
começaram a ser veiculadas. Os boatos começaram a aparecer na mídia em 1990, mas, em maio de 1992, uma denúncia realizada pelo próprio irmão do presidente, Pedro Collor, estarreceu o Brasil. Na ocasião, o presidente foi acusado de estar envolvido diretamente com esquemas de corrupção ligados ao tesoureiro de sua campanha, Paulo César Farias. Nesse esquema, Collor teria sido o grande beneficiário, arrecadando por volta de 60 milhões de dólares de maneira ilícita. Por causa dessas denúncias, os grandes partidos brasileiros, PT, PSDB e PMDB, juntaram-se e convocaram uma CPMI. Com o tempo, a investigação ganhou força e passou a defender o impeachment do presidente. E por fim, seu impeachment foi consolidado e ele perdeu o cargo de presidente do Brasil. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado e aprendido um pouco sobre o governo Collor. Deus abençoe vocês. Tchau!